Olha só, hoje nós vamos falar sobre dor de cabeça e suas consequências, tá? Nós já estamos aqui com a doutora, tá? Que ela vai explicar pra gente sobre problemas de ansiedade, insônia, tudo que diz respeito a isso. É a doutora Paula Zago, que é neurologista. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao TN1. Quem nunca teve dor de cabeça, doutora? Quem está assistindo a gente, em algum momento está doendo. É sempre problema dor de cabeça? Não, pelo contrário, dor de cabeça é um sintoma muito comum, tá? Quem nunca teve uma dor de cabeça após uma intoxicação alcoólica, por exemplo, que é muito comum, né? Quem nunca teve dor de cabeça associada a infecções do trato respiratório alto, resfriados, gripes, são associados às dores de cabeça. Ou tem uma grande parte da população, até 30% das pessoas, podem ter uma condição que cursa com dor de cabeça recorrente, que é a enxaqueca. Ela é muito menosprezada, mas a gente tem que, eu trago sempre isso, bato no martelo, que ter dor de cabeça não é normal, é comum. Muitas pessoas têm, e muitas pessoas têm frequentemente, mas o fato de ser comum não é normal, tá? Agora, nem toda a enxaqueca não mata, tá? A grande maioria das condições que dá dor de cabeça não matam, porém, a gente tem uma pequena parte de condições que cursam com dor de cabeça que a gente tem que ficar ligado, tá? E é sobre isso, doutora, que eu quero conversar com você depois da reportagem que a gente vai ver agora. Pode rodar. São pelo menos 8 horas por dia em frente ao computador, sem contar o uso do celular. Para essa designer, as dores de cabeça se tornaram comuns. Me incomoda tanto no meu trabalho quanto nas minhas relações sociais, né? Às vezes eu deixo de sair, eu deixo de fazer alguma coisa porque eu tô com dor de cabeça. Assim como a Ana, milhões de brasileiros sofrem com a dor de cabeça, também conhecida como cefaleia. Além de diminuir a produtividade no trabalho, as dores podem provocar problemas como ansiedade e insônia. No Brasil, os custos com exames e consultas para tratar as cefaleias ultrapassam 67 bilhões de reais por ano. Os médicos alertam que dores de cabeça ou enxaquecas podem estar ligadas a outros problemas de saúde. Segundo os especialistas, ter episódios frequentes por mais de 3 meses é um sinal para procurar atendimento médico. Também é preciso ter atenção ao se medicar sem orientação médica. A automedicação por um período prolongado pode atrapalhar mais do que ajudar. O grande vilão é esse uso excessivo por pelo menos aí 10 dias no mês. Com no mínimo 10 dias no mês de uso de analgésicos, sejam eles simples, combinados, ou seja, usar um anti-inflamatório com analgésico, enfim, combinações, a partir de 10 dias no mês, por pelo menos 3 meses também no último ano, a pessoa pode desenvolver essa dor por uso excessivo de analgésicos. Pois é, o que ele trouxe aí, doutora, se a gente ficar usando muito, essa dor de cabeça ela não vai curar, é isso? Não, não é que não vai curar. A gente tem, isso acontece principalmente para pacientes que têm enxaqueca, tá? A enxaqueca é uma doença que cursa com episódios de dor de cabeça e que ela pode ir aumentando a frequência. A gente fala que dor gera dor. Se você não tratar, isso vai aumentando. Você pode chegar a um ponto de cronificar. Você vai ter mais da metade do mês de dor durante mais do que 3 meses. Então, quando a enxaqueca cronifica, ela fica muito mais difícil de responder a tratamento e mesmo a analgésico. E alguns fatores levam à cronificação de dor. Um deles é o abuso de analgésico, tá? Então, para enxaqueca, remédio nem sempre é solução. A enxaqueca é a doença da dor de cabeça, a gente pode dizer isso? Exatamente. Então, dor de cabeça é um sintoma que pode ter várias causas. A causa que mais as pessoas procuram atendimento é a enxaqueca, tá? A mais comum é aquela dor que pesa a cabeça, que a gente chama cefaleia tipo tensão. Quando você está muito cansado, estressado, que dói um peso na cabeça toda. Essa é a mais comum, que geralmente melhora sozinha. Mas a que mais faz as pessoas procurarem ajuda médica é a enxaqueca. E os sintomas dessa enxaqueca é o quê? Dá alguma borboletinha no olho, o pessoal fala, né, que para de enxergar. Como é que é isso? Sim, algumas pessoas podem ter esse subtipo de enxaqueca que a gente fala de enxaqueca com aura, tá? Que são sintomas neurológicos que às vezes precedem em minutos a dor ou estão no início da dor. Por exemplo, tem gente que embaça a vista, tem gente que perde um pedaço da visão, tem gente que tem visão em mosaico, adormece boca, mão, um lado do corpo. Acha que está tendo um AVC, até que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente, e que um grande diagnóstico diferencial é sempre um AVC, né? Só que a enxaqueca é uma doença crônica e recorrente. Então, num primeiro episódio, tem que descartar AVC. Mas aí o paciente vai ter uma segunda, uma terceira vez, a gente já sabe. Então isso aí é uma enxaqueca com aura, tá? Então, uma parte dos pacientes podem ter a aura,
que faz parte da doença, faz parte da enxaqueca. E a gente tem que lembrar que a enxaqueca é uma doença que cursa com dor e que é uma doença que a gente fala que é uma cefaleia primária, ou seja, ela não tem o substrato anatômico, ela não tem uma lesão que justifica aquela dor. É alteração de neurotransmissão, uma predisposição genética. Então, o paciente sente muita dor, muitas vezes dores intensas. O paciente chega para a gente, doutor, eu tenho certeza que eu tenho um tumor na cabeça, Nossa, eu tenho certeza que eu tenho algum problema na cabeça, porque essa dor não é possível. E dá dores intensas, só que a gente faz ressonância, licor, o que você quiser, e os exames vêm normais. Tá? Então, a enxaqueca é uma doença neurológica que cursa com dor. Pois é, mas aí a gente vai falar também de outras doenças que aparecem e que um dos sintomas pode ser a dor de cabeça. Mas antes também tem aquela história, né? Nossa, o meu pescoço aqui está pesando, tem questão de pressão alta, a gente citou AVC e a gente tem uma reportagem também sobre isso. Ótimo. Vamos ver. Dores fortes de cabeça e falta de ar fizeram a Egmar descobrir que tem pressão alta. Além de controlar a hipertensão com remédios 2 vezes ao dia, ela também segue uma dieta alimentar rígida, porque sabe que o problema é grave. E eu tive um irmão que ele infartou aos 35 anos dentro de casa. Ele infartou. Ele não cuidou da saúde, na verdade. Tenho medo porque pode dar AVC, né? Então eu tenho medo, faço tudo certinho. Tá controladíssimo agora. Para muita gente, a hipertensão afeta apenas o coração, causando as chamadas doenças cardíacas. Mas não é bem assim. A pressão alta traz consequências muito além. As vasculares são conhecidas. O efeito sobre vasos sanguíneos do cérebro pode ser um AVC. E agora, pesquisas apontam para sequelas neurológicas, como o Alzheimer. Junto com o acúmulo de proteínas nocivas, a hipertensão favorece a morte de neurônios. A visão também pode ser prejudicada por causa do inchaço no nervo óptico. Mas os problemas renais são também os que mais preocupam. O rim é responsável pela filtração do sangue, e isso depende de uma complexa rede de vasos. Então, o aumento da pressão nessa complexa rede de vasos ao longo do tempo, e isso causa, no futuro, né, uma diminuição do fluxo sanguíneo no rim e redução da capacidade de filtração. Estudos apresentados no Congresso Médico Europeu no início do mês mostraram que a pressão arterial ideal é a 12/7. Agora, não existe mais uma pessoa pré-hipertensa. Todos abaixo dessa diretriz não têm pressão elevada. Acima, até 14/9 é elevada. E superior a isso, é considerado uma pessoa hipertensa. Quem é hipertenso tem que seguir à risca o tratamento. Assim faz o Francisco, que já sofreu 3 infartos. Toma 3 remédios por dia, tem alimentação balanceada e faz atividade física. A partir dos 40 anos começou a se apresentar mais frequentemente o desequilíbrio da pressão arterial. E esses sintomas da dor de cabeça, dessa sensação de você perder um pouco o foco, eles são importantes, porque são sintomas iniciais da pressão alta. E nós temos que ficar espertos. Pois é, doutora, a pressão alta sempre aparece com dor de cabeça? Não, a gente tem que quebrar esse pensamento popular. Na grande maioria das vezes, a pressão alta não dá sintomas, tá? Então, a gente não tem que esperar sentir um quadro confusional, como aquele médico falou, alguma dor de cabeça para achar que tem pressão alta. Grande maioria das vezes, a pressão alta é assintomática. Se você não fizer acompanhamento regular e medir, você só vai saber que você tinha pressão alta quando você tiver um AVC, quando você tiver um infarto, tá? Tem que ir lá no postinho e sempre medir a pressão. Tem que fazer check-up, tem que fazer acompanhamento regular. E a relação de pressão alta e dor de cabeça não é muito clara. A gente sabe que enxaqueca, por exemplo, quem sente um quadro de dor pode elevar a pressão. Então, às vezes, a pressão está elevada secundária ao quadro de dor e que muitas pessoas falam que sentem dor na nuca quando eleva a pressão, mas isso a gente não tem comprovação, tá? A dor de cabeça, ela comprovadamente vai dar, a pressão alta comprovadamente vai dar dor de cabeça, pressões muito altas, acima de 180. 190. Abaixo disso, não temos comprovação que ele dê sintoma de dor de cabeça, tá? É importante esse Muitas alerta, vezes a pressão deve ter aumentado, secundária é uma dor de cabeça que ele já tinha. Eu tenho uma enxaqueca, a enxaqueca pode aumentar durante a crise de dor, a pressão. Agora, doutora, para quem está assistindo a gente, que está com dor de cabeça ou tem dor de cabeça recorrente, qual é o sinal de alerta dessa frequência? Então,
Na verdade, a dor de cabeça recorrente não é sinal de alerta, né? A gente sabe que a enxaqueca ela não é uma doença mortal, ela não causa morte, mas ela traz muita perda de qualidade de vida, né? Você deixa de encontrar a família, não rende no trabalho, você deixa de ganhar dinheiro. Então, se você tem uma dor de cabeça que tem mais do que 3 vezes no mês, durante mais de 3 meses, procure um médico, porque tem tratamento, tá? Então, não vamos negligenciar a sua dor. Dor não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Então, isso daí para enxaqueca recorrente, para dor recorrente. Então, a dor recorrente é indicado o tratamento. Agora, todo paciente que tem uma dor de cabeça que nunca teve, de início novo, precisa acompanhar. Então, quais são os sinais de alerta para dor de cabeça? Um paciente que começou com uma dor de cabeça, nunca tinha tido dor de cabeça na vida, tá? Um paciente com uma dor de cabeça de uma hora para outra. Então, explodiu uma dor do nada, isso é urgência médica. Tá? Uma dor de cabeça que só está piorando. Então, eu tinha uma dor de cabeça uma vez por mês. Agora, eu estou 2 semanas com uma dor de cabeça que não passa. Não dá. Então, isso daí são urgências médicas que elas podem significar, mostrar uma doença de base que pode ser arriscado. Ok. Tá? Doutora Paula Zago, neurologista. A gente segue a doutora Paula lá nas redes sociais. No Instagram é @paulazagoneurologista. Paula Zago, neurologista, esclarecendo aqui um pouquinho sobre dor de cabeça. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E continuemos na campanha de que sentir dor de cabeça não é normal. Tá? Então, não negligencie a sua dor. Ok, doutora, muito obrigado. Muito obrigada a você.